Bom, boa noite aí com todo mundo. Hoje vamos continuar falando sobre modelos de séries temporais, tá? Na aula anterior vocês viram uma introdução, né? Alguns métodos de decomposição e tudo mais. E hoje a gente vai ver uns aspectos um pouquinho mais teóricos de séries temporais, tá? Bom, primeiro que não existe um único padrão de série temporal, tá? Séries temporais, dependendo do problema que você está analisando, podem ser coisas muito diferentes uma da outra, se analisa dados financeiros, dados climáticos, dados de venda, né? Tudo vai ter um padrão muito diferente, tá? E por causa disso, não existe uma única forma de modelar séries temporais, né? Cada problema tem suas próprias características, então a gente quando constrói um modelo, tenta incorporar essas características na série, né? No modelo que está por trás do que a gente está tentando aproximar, né? E por causa disso tem muitos modelos mesmo, tá? E cada dia aparecem modelos novos, tá? Que consideram algumas características diferentes e tudo mais, tá? E a melhor forma para entender que tipo de modelo a gente vai utilizar é conhecer algumas características da nossa série. Tá? E dependendo dessas características, a gente vai ter um leque de possibilidades menor, né, para abordar o problema. Vamos supor que você conhece 100 modelos, né? Depois de ver as características da tua série, você vai escolher talvez 5 modelos, né? Então, você não vai ficar aplicando 100 modelos que nem louco, né? Você vai analisar e ver, eu acho que esses modelos são melhores, né? E dar prioridade para esses, né? Então, quanto mais a gente saiba da nossa série, a gente vai ter uma capacidade maior de construir melhores modelos de previsão, né? Enquanto melhor o modelo, a gente vai ter uma vantagem competitiva, né? Então, vamos definir algumas coisinhas para vocês entenderem o que a gente está trabalhando, o que a gente está analisando quando falamos de séries temporais. A primeira definição é um processo estocástico, né? Um processo estocástico vai ser uma coleção de variáveis, várias variáveis indexadas no tempo, tá? E essa coleção de variáveis aleatórias vai ser chamada de processo estocástico. Série temporal. A série temporal vai ser a realização, os valores observados do processo estocástico. Daqui a pouquinho eu vou fazer um gráfico, vai ficar claro o que é isso, qual é a diferença entre processo estocástico e série temporal. Na prática, a gente nunca observa o processo estocástico. Na prática, a gente observa apenas uma realização, uma das possíveis realizações, a gente observa esse cara, tá? E tem outro conceito importante que vocês vão ouvir bastante, que é o ruído branco, tá? Que é coleção de variáveis aleatórias, tá? Com média zero e variância constante, e que essas variáveis aleatórias são não correlacionadas, tá? Então, esses são os conceitos principais, assim, mais básicos, para mais ou menos entendermos o que é uma série temporal e tudo mais, tá? É muito comum que as pessoas chamem de série temporal tanto o processo estocástico quanto a realização do processo, tá? Não faz muita diferença, mas se você quiser uma formalidade, assim, tem um processo estocástico e uma série temporal. Esse gráfico aqui, a linha verde, é a realização de um processo estocástico, ou seja, é uma série temporal. Quando eu falo que é o processo estocástico, estou falando do seguinte. Imagina que para cada ponto do tempo, né, na verdade, você tem uma distribuição aqui. Aqui você vai ter outra distribuição. Opa. Aqui você vai ter outra distribuição. Era para ser reto, gente. Aqui, por exemplo, se você continuar a ter outra distribuição. Então, para cada ponto do tempo, você vai ter uma variável aleatória que segue uma distribuição, tá? Aquela linha verde é que você observou, né?
o que você observou ao longo do tempo. Poderia ter acontecido outra coisa? Poderia. Tá? Mas o que você observou é o que você tem na sua série temporal. Mas o processo estocástico seriam várias variáveis aleatórias com uma distribuição cada uma ao longo do tempo. Tá? Então, quando falamos de séries temporais, de processos estocásticos e tudo mais, vamos definir uma função de médias. Né? Como para cada instante t temos uma variável aleatória, né? E essa variável aleatória vai ter uma esperança e uma variância. Né? Então, a função de média vai ser a média que a gente tem para cada instante, né, do tempo t. Também temos uma função de variâncias. Né? Temos uma variância para cada instante no tempo t. Temos uma função de autocovariância. Né? Para dois instantes qualquer, t e t mais h, calculamos a covariância, né, da variável xt e xt mais h. Tá? Como são variáveis aleatórias, você pode fazer isso. Né? E temos também a função de autocorrelação, né, que você calcula a correlação das variáveis no tempo t e t mais h. Então, tudo isso segue o conceito que vocês já aprenderam na matéria passada, né? E algumas coisas que vocês viram na primeira parte da matéria. Então, como cada yt, né, para cada diferente t minúsculos, né, é uma variável aleatória, você consegue calcular tudo isso tranquilo. Tá? Então, o processo... Professor, sim. esse H é o quê? H é um número, né? Por exemplo, t mais 1 seria hoje e amanhã, né? Ah, tá, qualquer número. Isso. Ah, tá, beleza. É para referir a hoje e hoje mais 5 dias, hoje mais H dias, entendeu? Ou mais H minutos, não sei. Não, tranquilo. Então, tem um processo que é bem interessante, que chama processo estacionário. Tá? Opa, alguém entrou aí. Processo estacionário, tá? Bom, e esse processo é um processo estocástico, né? Lembrando que tem uma variável aleatória para cada tempo t, cuja esperança, não, do segundo momento é finito, sempre, tá? E se acontecem essas três condições, né, que a esperança das variáveis aleatórias é sempre a mesma, a variância também é sempre a mesma, e a covariância só depende de H e não de T, esse processo é chamado de estacionário. Ou seja, todas as variáveis aleatórias no tempo vão ter a mesma esperança, a mesma variância, e a correlação, a covariância, por exemplo, de hoje e amanhã é a mesma coisa do que amanhã e depois de amanhã. Tá? Porque não depende do tempo t, senão dessa diferença h. Né? Como a diferença entre hoje e amanhã é 1, e amanhã e depois de amanhã também é 1, né? Só vai depender desse hzinho aí e não depende do t. Tá? Mas como a gente identifica visualmente, tá, se a série é estacionária? Tá? Se ela flutua em torno a uma meia fixa e se a variância da série é constante ao longo do tempo. Putz, professor, eu não entendi nada do que está acontecendo. Tranquilo. Tá? Vamos ver alguns gráficos que vai ficar mais claro para entender. Mas pensa comigo na tua cabeça, imagina uma série temporal, né? E tenta dividir ela por pedaços. Né? Se você consegue dividir em vários pedaços e a média é sempre igualzinha, a mesma, próxima, né? Vai te dar uma ideia de que a média é constante. E se a variabilidade também é quase sempre a mesma, vai te dar uma ideia de variabilidade. Tá? Então, beleza. E quando a gente fala de autocovariância, tá, a gente consegue calcular
essa esperança aí, né? Esse valor esperado, né? Por quê? Porque YT mais K ou T mais H são variáveis aleatórias, tá? Não tem problema em fazer isso. Só que na prática, a gente falou que a gente não observa o processo. A gente só observa uma série, uma realização. Tá? Então, esse cálculo não tem como ser feito. Tá? Então, o que a gente faz? Tá? A gente estima esse cara. Tá? E o mais próximo que temos, vamos falar assim, para estimar esse cara é... Bom, a gente não tem μ, substitui quem pela média amostral. Né? E a esperança é basicamente quem? A média, né? Uma média. Você vai calcular a média do produto, né? Do observado no tempo t, com o tempo t mais k. Tá? Daqui a pouco temos um exemplo que vai ficar mais claro. E essa função de autocovariância tem algumas propriedades interessantes. Né? A autocovariância de k é igual a autocovariância de menos k. Tá? Ela se chama de autocovariância porque ela calcula a covariância da mesma variável, só que em instantes diferentes do tempo. Que no final você está observando uma única série. Né? Então você vai pegar essa série e multiplicar com essa mesma série, só que em diferentes instantes do tempo. Tá? E o mesmo acontece para a autocorrelação. Você tem toda essa definição, só que na prática você não observa essas variáveis aleatórias, você só tem a realização do teu processo, então você tenta calcular isso com aquilo que você tem. Tá? Para que fique claro como que a gente calcula isso, imagina que a gente tem uma série temporal, que é a série Y, tá? Que vai do 1 até o 10 pontos no tempo. Tá? Então vamos fazer que isso aqui é nosso YT. YT menos 1 é a mesma variável, só que defasada no tempo. Né? Então vou abaixar aqui. E abaixo, né? Tem esse cara aqui. YT menos 2 vai ser a variável original defasada 2 tempos. Né? Então, se eu quisesse calcular essa função de autocovariância, né, que está dada aqui embaixo, essa aqui, o que eu faço? Primeiro eu vou ter que calcular YT menos Y barra e multiplicar por YT mais YT mais K. Tá? Para t igual a 1 a t de menos K. Então vamos ver como que eu faço isso passo a passo. Para que fique mais ou menos claro. Vai ser o menos 6, né? Que seria o YT, t vale 1, né? Menos Y barra, multiplicado, no caso de K vale 1, multiplicado com o YT mais K, t vale 1, K vale 1, então 2, né? YT mais K, esse cara aqui, menos M barra, mais, agora T vai valer 2, mais YT2, né? Menos Y barra, como T vale 2 e K vale 1, eu vou multiplicar pelo Y3, né? Y3 é esse cara aqui, 1.6 menos Y barra, assim até o último cara, né? Como meu N vale 10 e meu K vale 1, eu vou até Y9, que seria esse cara aqui, menos 0.7, menos Y barra, multiplicado por, como T vale 9 e K vale 1, 10, né? Aqui, pego o valor 10, menos Y barra. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente pegar a mesma série defasada no tempo. E por que eu fiz essa tabelinha? Porque fica mais fácil, né?
esse menos a média multiplicado por esse menos a média, mais esse menos a média multiplicado por esse menos a média, né? Assim até o final, né? Mais esse menos a média multiplicado por esse menos a média. Fica mais fácil. Sim. Esse lag é a média? Não, esse lag é o tempo para trás. A média você tem que calcular. A média mostral mesmo. Tá. Entendi. Então, se você calculasse assim manualmente, né, o código tá aqui, um pouco chatinho, você vai obter esses valores, tá? Só que você não vai fazer isso manualmente, ainda bem, tá? Tem um código que é muito fácil de usar, tá? Que a gente vai ver daqui para frente. Aqui são os códigos do coisa manual, tá? Mas tem como fazer essa autocorrelação, tá? Mais direta, tá? E isso é com a função ACF, Auto Covariance Function, função de autocovariância, né? ACF. Então eu pego os dados, pego o meu conjunto de dados, eu falo para ele que é a covariância, né? Eu falo para ele quantos defasagens eu quero, até quantas defasagens eu quero, e ele vai calcular aí as autocovariâncias. Se eu quero autocorrelação, tá? Eu posso colocar aqui correlation ou não colocar nada. E ele vai colocar a autocorrelação. Ou seja, eu não preciso fazer esses códigos aqui. Ninguém precisa. É só utilizar a função ACF, que ele calcula todas as autocovariâncias ou autocorrelações para a gente. Tá? Então, essa autocovariância e autocorrelação vamos trazer uma ideia da dependência da série temporal. Tá? Logicamente que, por exemplo, se a função de autocorrelação com defasagem 1 for grande, né, significa que a variável aleatória, né, a série temporal no tempo t e no tempo t menos 1, a correlação é alta. Né? Então, parece que tem uma associação por aí. Né? Se for muito pequena, né, próximo de zero, dá a entender que não tem muita associação entre o tempo t e o tempo t menos 1. Tá? Mas lembre-se que estamos trabalhando tudo com séries estacionárias. Então, depois de entender essa parte chata de um pouco de definições, vamos ver um pouquinho como é que isso funciona no computador quando analisamos séries temporais. Tá? Bom, quando trabalhamos com séries temporais, o processo vai ser sempre mais ou menos o mesmo. Primeiro temos que organizar nossos dados, né, da forma que a gente quer. Se não estão ordenados por uma sequência temporal, temos que ordenar eles. Depois temos que visualizar os dados, fazer um gráfico, né, para ver qual que é a cara da nossa série. Né? Porque vendo esse gráfico, a gente vai entender algumas características da série. E com essas características, vamos poder especificar o modelo, saber qual que é o melhor modelo para trabalhar. Uma vez que identificamos isso, estimamos os parâmetros do modelo, avaliamos se o modelo teve um bom ajuste, e se for uma beleza, a gente faz previsão. Tá? Esse é o fluxo de trabalho quando a gente trabalha com séries temporais. Tá? Então, a primeira parte, preparar dados. Né? Muitas dessas coisas vocês já fizeram quando trabalhávamos na parte de regressão. O que significa? Importar dados, tá? Identificar qual das variáveis é o índice, né, que vai definir a série temporal. Né? Por exemplo, pode ser a variável data, né, que vai falar a data. Pode ser um t que vai do 1 até o 1000. Tem que identificar qual que é essa variável. Né? E o R tem que entender que essa variável é o meu índice temporal. Temos que identificar valores faltantes,
se for o caso. Filtrar para trabalharmos unicamente com os casos de interesse, né? Por exemplo, na aula passada, né, tinha para vários países, né? A gente filtrou só para o Brasil, né? Porque nosso interesse era Brasil, tá? Então você vai ter que fazer tudo isso e depois transformar as suas variáveis, tá? E, bom, pode ter algumas outras coisas, organizar, limpar, selecionar colunas, né? Mas você vai deixar seu conjunto de dados da forma mais limpa possível para que você consiga trabalhar, tá? De forma que não vai te levar ao erro. Tá? Tem um pacote que chama TS, Time Series Table, né? Que vai nos ajudar a organizar os dados com uma estrutura temporal. Tá? Então a gente vai carregar os pacotes. Tá? Tem esse conjunto de dados que já tem, né? Que já viu no pacote FPP3, que são o pacote do livro que estou utilizando. Tá? Você vê que tem várias colunas aqui, né? E o país, o código do país, o ano, né? O GDP, algumas outras variáveis macroeconômicas, né? População e tudo mais. Então, a gente trouxe os dados para o R. Só que eu só quero trabalhar com o Brasil. Então, eu vou filtrar os casos só para o Brasil. E eu não quero trabalhar com o GDP, né, que seria nosso PIB, né, bruto. Eu quero calcular o PIB per capita, né, por habitante. Então, eu tenho que transformar minha variável PIB. Né? Então, pego o PIB do país e divido pela população do país. Então, eu vou ter meu PIB per capita. Eu poderia fazer o mesmo para vários países, né? Por exemplo, para o Mercosul, poderia, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela. Né? E faço essa transformação. Ou seja, estou deixando os dados da forma que eu quero analisar eles. Tá? Então, depois que eu já organizei os dados, que no caso foi escolher com quais países vou trabalhar e transformar a variável PIB por PIB per capita, a gente precisa ver os dados, né? Graficar esses dados. E quando você trabalha com séries temporais, é muito importante que você faça esse gráfico, tá? Porque é ele que vai te dar uma ideia o que você deve, que você não deve fazer. Tá? E esse gráfico de série temporal, que é um gráfico de sequência, faz parte, né, obviamente, da análise exploratória de dados, né? E é um gráfico que você nunca deve esquecer. Tá? E ele vai te ajudar a várias coisas, para ver se tem observações atípicas, ver se é estacionário, ter uma ideia dos componentes e tudo mais. E como sempre, a gente vai utilizar o ggplot2 para fazer os gráficos. Então a gente vai carregar o pacote. E, por exemplo, para os dados do Brasil, que eu chamei BR GDP per capita. Eu pego esses dados, né, e eu vou graficar o ano, né, no eixo X e a variável de interesse no eixo Y. Tá? E esse X lá é o label, né, o nome que eu vou dar ao eixo X, que chama ano. Aqui é o nome que eu vou dar ao eixo Y, que chama GDP per capita. E aqui é o título, né, que é GDP per capita Brasil. Tá? Você vê que nesse gráfico você vê o quê? Que ao longo dos anos o PIB per capita no Brasil subiu. Né? Você está vendo isso? Ele subiu. Beleza. O que acontece para o Mercosul? Lembra que a gente tinha também dividido para o Mercosul? Eu pego as áreas do Mercosul, eu vou fazer o mesmo gráfico. Como eu tenho vários países para diferenciar, eu posso dar um color diferente, né? Para cada país, que é a variável country, eu dou uma cor diferente. Né?
Então, no mesmo gráfico aqui, tenho todas as cores, tá? Não sei se dá para ver. A linha vermelha é a Argentina. Opa. Só porque a linha vermelha é a Argentina. Vejam como ele caiu, né? Todo mundo estava subindo, só que a Argentina, pá, deu uma queda, né? Mas ninguém fez isso, só a Argentina que se deu mal nesse período. E o que mais a gente pode ver? Que o país com mais PIB per capita nos últimos anos está sendo o Uruguai, né? E a Argentina está se recuperando também, né? O pior é o Paraguai, né? Que é a linha verde, né? E nos últimos anos foi o pior país, né? A Venezuela tem ido mais ou menos e depois tem melhorado, né? Mas tem países que estão melhores. Só que para você esse gráfico poderia ser interessante ou poderia não ser interessante. Você poderia falar, eu não gosto de todas essas linhas de um único gráfico. Beleza. Você pode fazer esse efeito aqui, que a gente já tinha visto antes, e fazer um grafiquinho em cada quadrinho. Tá? Um gráfico é melhor do que outro? Não. Você que vai analisar os dados tem que escolher o gráfico que te ajude a entender melhor seus dados. Talvez no anterior, para você era confuso, né? Mas aqui já fica claro, você vê, olha, a Argentina caiu mesmo, né? O Brasil no final deu uma disparada, a Venezuela também. O Paraguai cresce devagar, mas cresce. O Uruguai cresceu bastante, né? Então depende muito de como você quer ver os dados, porque afinal esses gráficos é para que você entenda o que você tem que fazer, tá? Então, vamos entrar na parte, depois que a gente importa os dados, faz o gráfico, vamos entrar na parte de modelagem de séries temporais, que é especificar, estimar e avaliar. Especificar. Por que especificar? Porque existem vários métodos que podem ser utilizados. Tá? Então a gente precisa escolher, né, e avisar para o R qual método a gente vai utilizar. E o padrão do pacote que a gente está utilizando é geralmente nome no modelo, entre parênteses, variável que queremos fazer previsão. E se tiver alguma variável que vai explicar esse aí, colocamos um tio e x. Então, geralmente é assim que a gente faz, tá? Nesse pacote. Para estimar, né, o que significa? Uma vez que a gente identifica o problema, vai ter alguns parâmetros que a gente precisa, alguns vamos chamar de betas, que não são betas, tá? Alguns betas, né, análogos, que a gente precisa calcular, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente pega os dados, dá um pipe e vai falar para ajustar o modelo, né? Eu posso dar um nome qualquer ao modelo. Modelo 1. Né? Vamos supor que cada um vai rodar um modelo. Vai ter modelo Juliana, modelo Vinícius, modelo Natan, vai ter qualquer nome. Tá? E esse nome vai ser que nome do modelo e a variável que queremos fazer previsão. Se tiver uma variável explicativa aqui, x. E no final vamos avaliar, né, que também funciona esse modelo, né? Logicamente, antes de fazer previsão com o modelo, né, precisamos saber se esse modelo tem um bom desempenho, né? Numa simulaçãozinha, vamos falar assim, né? Para fazer previsão, tá? A gente vai ver isso mais para frente ainda, tá? Vai ser parte do processo de modelagem. Então vamos utilizar alguns métodos simples, tá? Para modelar nossa série. Um dos modelos simples é pegar a média. Falar, olha, vamos supor que você tem uma série temporal, né? O preço amanhã vai ser a média do meu preço da série temporal toda. Tá? Vamos supor que estamos falando de preços. Né? Essa poderia ser a tua previsão. Né? É um modelo? É um modelo. Agora, é bom? Aí é outra história. Tá? Tem modelos e modelos.
Então vamos ver, né? A gente faria o quê? Pega o conjunto de dados, né? Como modelo chama média, nome do modelo, a variável que queremos fazer previsão. Como esse modelo aí não precisa de nenhuma variável explicativa, não tem aquele tio x, né? Então, eu ajusto o modelo, depois eu vou graficar o modelo, né? Então, devia ter feito o gráfico menorzinho. Mas se vocês vêm aqui, ó, eu pego o meu modelo ajustado, faço uma previsão 12 passos à frente, esse H é o número de passos à frente, e utilizo a função autoplot. Tá? Então, a linha preta é a minha série temporal e a linha azul é a minha previsão. Né? Para isso eu falei, é o modelo. Agora, se é bom, é outra história. Né? Fazer isso é péssimo. Né? Pegar a média, assim, você viu que não é nada bom. Tá? Tem outro modelo também básico, que chama modelo naive. Naive significa ingênuo. Né? Então, vocês podem entender também, não é um modelo tão bom, é um modelo bem ingênuo. Né? E o que faz esse modelo? A previsão amanhã, do preço amanhã, vai ser o preço de hoje, por exemplo. Tá? É um modelo ingênuo. Então, eu vou ajustar o modelo, pego os dados, faço o pipe, escrevo model, né, para ajustar o modelo, naive, que é o nome do modelo, e a variável que eu quero fazer previsão. Tá? Eu faço o meu gráfico. Você vê que sempre é igual, né? O modelo ajustado, pipe, a previsão 12 passos à frente e autoplot. Agora a previsão deu essa linha azul, que parece um pouco melhor do que a média, pelo menos, que estava lá embaixo, né? Agora, é bom, a gente ainda não sabe porque a gente não pode avaliar, né? Mas pelo menos parece que é melhor do que o outro. Tem aquele modelo naive estacional, né? Que é ingênuo estacional. O que ele vai fazer? Em lugar de repetir a última observação, ele vai repetir o último período estacional. Tá? Então vamos supor, por exemplo, né, e para isso vocês precisam identificar o período estacional. Né? Vamos supor que nossos dados, vamos supor, tá? Tem um período estacional de m igual a 10. Tá? São 10 anos. Né? Não, 10 anos. E cada 10 anos se repete. Então o que você vai fazer? Ele vai pegar os últimos 10 pontos e vai repetir eles. Né? Sempre vai começar a repetir. Então eu pego aqui ó, a série temporal, né? Pego o modelo esse de estacional, né? Naive estacional, a variável que eu quero fazer previsão, e eu falo para ele, né? Que ele vai pegar até, né, o 10º ponto atrás. Né? E faço o gráfico, ele aqui, ó. Melhorou um pouco, né? Parece que é melhor aí, né? Ele repetiu os últimos períodos, né? Pelo menos assim, você olhando, parece que tá melhor do que uma reta, e melhor do que aquela média também que é uma reta. E tem outro modelo básico, que é o modelo com drift. Tá? Drift é a quantidade de mudança ao longo do tempo. Tá? Que ele é calculado como que ele vai pegar a última observação, tá? E vai calcular uma mudança média, tá? No teu histórico de dados. Né? Você vê que isso aqui, né, é a diferença de hoje com ontem, por exemplo, de ontem com anteontem. Né? Essa pequena variação, né, e vai calcular a média de tudo isso, né? Como se fosse uma constante, né? Como como se ele sempre se mexesse na mesma constante. Multiplica por h, né, que são os passos no futuro. Esse modelo com drift, na verdade, é um passeio aleatório, né? Random Walk, RW, né? Então eu pego meu conjunto de dados, ajusto o modelo, falo qual que é o nome do modelo, coloco a série que eu quero fazer previsão e falo que é o modelo com drift. Ele já entende.
e depois eu faço o gráfico. E ele criou uma reta, só que não é mais uma reta horizontal, né? Colocou com uma pequena pendente, né? Que é essa drift, né? O observador que vai acumulando. E de novo, sempre pega o modelo ajustado, faça a previsão H passos à frente e pega o autoplot para fazer o gráfico. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 modelos bem simples para fazer previsão. Tá? E são os melhores modelos? Não. Mas muitas vezes vão ser as únicas opções. Por quê? Porque muitas vezes você não tem muito dado, tem pouco dado. Com pouco dado, não adianta você querer construir uma babaçuca para matar uma formiguinha. Né? E você vai ter que usar modelos bem simples, porque vai ser a única coisa que você vai conseguir usar. Tá? À medida que você tiver uma série com mais dados, você consegue explorar muito melhor esse histórico de dados e fazer modelos mais complexos. Mas geralmente modelos mais complexos implicam uma maior quantidade de parâmetros, um maior tempo de processamento no computador, né? Conhecer mais as características dos seus dados, né? Então nada vem de graça. Então vamos trabalhar aqui com um case, vamos ver uns dados aí. Tem esse site que eu encontrei por aí aqui na internet, que contém dados meteorológicos da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Tá? Esses dados foram, eu peguei os dados, né, salvei eles num arquivo, tá, que chama, não dá para ver aqui, mas Lajeado, tracinho embaixo, CSV, que está disponível esse link aqui. Tá? Posso colocar no Google Class também, mas acho que no link está suficiente. Então, você vai no link e você consegue pegar o conjunto de dados. Tem dados desde 2015, do primeiro mês, até 2021, o mês 7. Então a gente vai utilizar esse conjunto de dados para aplicar esses métodos simples que a gente acabou de ver. Tá? Então, bom, vamos tentar seguir todo esse fluxo de trabalho que a gente definiu. Primeira coisa é carregar os dados. Né? No meu código está essa linha aqui, porque eu estou carregando os dados do meu computador. Tá? Mas se você for carregar do link, que é o caso de vocês, né? Vocês precisam escrever, né, aquele código todo, aquele link na internet, carregar os dados como sempre. Tá? Só para, vou voltar aqui, opa, só porque ia voltar, fiz besteira. E você ia mostrar qual era a estrutura dos dados, para vocês verem porque eu coloquei ponto e vírgula. Tá? Só um minutinho aqui. Tô chegando. Pronto. Aí. Pronto. Você faz o clique aqui, né? Dou clique direito. E se você vem aqui os dados, eles estão separados, deixa eu botar aqui, por ponto e vírgula, né? Então, se eu separar, não colocar nada, ele não vai ler direito. Por isso que quando eu carrego os dados, né, quando aqui nesse argumento CEP de separação, tanto aqui quanto aqui embaixo, desculpa aqui, tenho que colocar o ponto e vírgula, né, para que ele separe os dados certinho. Bom, e depois eu dou um glimpse aqui, né, para dar uma rápida olhadinha aos dados, e aparece que tenho o ano e mês, a temperatura média, a temperatura máxima e a temperatura mínima. Observem que meu índice é essa variável ano-mês, essa coluna. Só que o R não entendeu isso ainda. O R não sabe que minha variável ano-mês é meu índice. Tá? Ele está entendendo que é um CRH, um caractere, uma cadeia de caracteres, um texto.
Então eu preciso de alguma forma falar para o R que essa coluna tem que ser utilizada como meu indexador temporal. Porque afinal, todos os métodos que ele for utilizar, ele vai ter que utilizar algum indexador temporal. Então, tudo isso ia na parte de preparar os dados. Então, eu pego meu conjunto de dados, eu transformo meu conjunto de dados, que era um texto, para o tipo ano mês, né? Ano mês. Eu vou selecionar apenas as variáveis que eu quero, que nesse caso vai ser ano mês e a temperatura média. E vou transformar esse conjunto de dados numa estrutura de série temporal, onde meu index vai ser o ano mês. Tá? E agora sim aparece aqui MTH, de meses, né, no mundo. Então ele até entendeu, né, que minha estrutura temporal minha série temporal é mensal. Né? Por quê? Porque eu passei para ele ano mês. Então ele já sabe que estou trabalhando com dados mensais. Como são dados mensais, se tiver um padrão estacional, o mais provável, né, o senso comum fala que deveria ser 12, né, são 12 meses. Né? Então, vamos fazer isso. Como o R já entendeu que ano mês é meu indexador temporal e até já sabe que são dados mensais, eu não preciso me preocupar muito mais com definir essas coisas, não. Tá? Eu simplesmente preciso, né, definir os modelos. Eu pego meu conjunto de dados, né, eu posso mudar todo mundo junto. Meu primeiro modelo eu vou chamar de média, pego o nome do modelo, a variável que eu quero fazer previsão. Segundo modelo eu vou chamar de naive, nome do modelo, variável que eu quero fazer previsão. Terceiro modelo eu vou chamar S-naive, nome do modelo, a variável que quero fazer previsão. Eu falo que ele pegue, né, como ele está assinando 12, né, até 12 pontos no passado. Né? E o drift, né, que eu vou chamar de drift, que é random walk, temperatura média, drift. Então eu vou ajustar aqui e vou ajustar esses 4 modelos juntos. Eu poderia fazer separado? Poderia. Tá? Mas para vocês aprenderem, sim. O que é naive? Naive é ingênuo. Né? Lembre-se que o método naive fala assim: o preço de amanhã é igual ao preço de ontem. A temperatura de janeiro é igual à temperatura de dezembro. Esse que é o método naive. Né? É o método ingênuo, que pega o último valor da tua série. Ah, sim, entendi. Uhum. Então eu vou fazer a previsão. Eu pego o meu fit, faço a previsão 12 passos no futuro e daí faço o autoplot. Tá? E depois eu vou perguntar aí o que acontece, tá? Se quando você fizer o autoplot, colocar leve igual a nulo. Tá? Quando você faz o autoplot, o gráfico que vai te dar esse código é o seguinte. Essa linha preta são as temperaturas. Tá? Você vê que mais ou menos tem uma estrutura que se repete. Tá? Não sempre fica tão clara, mas tem períodos que se repete. Tá? A linha vermelha é o modelo com drift, né, que ele foi para baixo, né, falando que a temperatura está caindo. Tá? Essa linha, acho que é azul, sei lá, é o naive, né, que pegou a última observação dessa previsão. A roxa é o naive estacional, que ele repetiu o último período estacional. E o verde, que é a média, né, pegou a média de todo mundo e calculou. Tá? Então você tem 4 modelos aí, né? E que você pode ajustar. Talvez todo mundo vai falar, o melhor é esse naive, né? E pode ser que seja, os 4 pode ser que seja o melhor mesmo, tá? Mas não significa que no final das contas esse modelo seja bom, né? Porque assim como o modelo de regressão, que tinha que cumprir algumas coisas, né, para ser considerado minimamente aceitável, né? Aqui também.
Então vamos ver um pouquinho sobre previsão, valor estimado e resíduos, que são outros 3 conceitos que tem que ficar claro quando vocês trabalham com séries temporais. A previsão, tá? Usamos a informação disponível até o tempo t, tá? Eu tenho dados até hoje, para prever o que vai acontecer amanhã, sexta, no sábado, no domingo, né? No futuro. Previsão. Né? Valores estimados é o quê? Você pega até os dados, né? Você ajusta, como se você ajustasse um modelo de regressão, né? E esse Y chapéu, né? Que é no meu pontos, né? Mais ou menos fazendo uma analogia, né? É a mesma coisa que você vai ter aqui em séries temporais, né? Você vai ter a série toda, tá? E vai estimar os parâmetros, que você já tem a forma do modelo, né? E vai pegar a informação do tempo t mais 1 para prever, né? Prever, não é bem prever, né? Porque você já utilizou os todos para estimar, né? Mas para tentar acertar, né? Tentar se aproximar do valor amanhã. Mas vejam que os parâmetros estimados são estimados com o modelo todo. Né? Então, não é uma previsão porque você está, de alguma forma, roubando. Né? Previsão é quando você não vê nada. Você trabalhou até o tempo t e quer saber até o tempo t mais h. Estimação não, você pegou até o tempo t, estimou os parâmetros, criou o modelo, tá? E vai fazer a previsão para t mais h. Só um minutinho, pessoal, que estão tocando a porta, eu já volto, tá? Rapidinho. Tranquilo. Pronto, voltei. Então a gente estava falando de previsão, valor estimado. E por último eu tenho um resíduo, né? Que é a diferença entre o valor verdadeiro e o valor estimado. Tá? Então na tua série você vai ter o valor verdadeiro, aquele que você observa, aquele estimado, né? A diferença disso vai ser o resíduo. Tá? Por que eu estou definindo isso? Bom, e tem também resíduos de inovação, tá? Resíduo de inovação é quando você faz alguma transformação aí na tua série, tá? E aí você leva em conta essa transformação, tá? Ou seja, você vai fazer a diferença entre o valor verdadeiro transformado, né? E o valor estimado da série transformada. Tá? Quando você não faz transformação nenhuma, o resíduo e o resíduo de inovação são a mesma coisa. No R, os valores ajustados, né? Os fit tá aqui, os resíduos e os resíduos de inovação, você pode calcular todos eles com essa função aqui, augment. Você utiliza essa função e automaticamente você vai ter os valores estimados, os resíduos e os resíduos de inovação. Tá? Por exemplo, temos aqui esse modelinho aqui, né? Modelo com drift. Temos aqui nosso código, né? Pega o conjunto de dados, né? Esse do Brasil pega o modelo com drift e ajusto o meu modelo. E se eu dar um augment fit, ele vai me dar o meu index, a minha variável original, os dados estimados, os resíduos e os resíduos de inovação. Tá? Ele vai me dar isso tudo. Né? E assim como no caso de modelos de regressão, que a gente utiliza os resíduos, né? Ou resíduos de inovação nesse caso, né?
para ver se o modelo tinha funcionado bem, tinha capturado a dinâmica dos dados, né? Em séries temporais são também os resíduos que nos ajudarão a saber se nosso modelo é minimamente aceitável. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Qual que é o trabalho para casa, além do ponto acumulativo, bônus aí para a prova? Né? Vocês vão pegar o mesmo conjunto de dados, tá? Vocês vão importar os dados, que vocês já devem saber importar, né? E vão pegar essa variável A no mês, né? E vão converter ela num index, né? Com esse astra assim embaixo, TSY. Eu até estou falando em quais slides estão aqui, tá? Vocês vão selecionar a variável A no mês de temperatura máxima, vão ajustar os 4 modelos e vão fazer a previsão 12 passos à frente e fazer o gráfico. Aí vocês fazem isso e mandam o código lá no Google, tá? Vocês têm até a próxima aula. Bom, a próxima aula é a prova, né? Até a próxima quinta, tá? Até antes da aula, para entregar esse trabalho. Tá? Qual que é a ideia, né? Para você fazer isso, você vai ter que revelá-lo toda, né? Então você vai ter que ver por que faz, como que faz, né? E só praticando vocês vão conseguir aprender a usar esses códigos, tá? Então isso daí é a lição de casa. Tá? Eu estou utilizando esse livro aqui, que é gratuito, disponibilizado pelos autores, e o autor é um cara assim, muito bom, tá? Ele é um pesquisador muito ativo, faz muita coisa, tá? Então, eu basicamente estou seguindo o livro, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem dar uma olhada no livro. A gente vai chegar até o capítulo 8 do livro, a gente não conseguir mais por causa do tempo. Mas se vocês gostarem, eu recomendo fortemente que vocês leiam até o final do livro, que vocês vão achar coisas bem interessantes. Tá? E principalmente porque são poucas as pessoas que sabem trabalhar com séries temporais. Tá? A maioria de pessoas só sabe trabalhar com dados de corte transversal. Inclusive as pessoas que trabalham com machine learning, assim, a maioria delas trabalha com dados de corte transversal. Saber trabalhar com séries temporais acaba sendo um diferencial. Então, esse livro é básico, à medida que vocês leiam mais capítulos, vão achar coisas interessantes. Não pode abrir a mente para outros materiais que você vai encontrar, né? E para você entender por que é importante aproveitar a estrutura temporal de dados de séries temporais. Né? Qual é a vantagem disso? Então, eu recomendo aí vocês estudem um pouco. Tá? Então, semana que vem é a prova. Tá? Quem já pegou estatística para administração comigo sabe como é a minha prova. Eu coloco tudo no Google. Tá? E eu disponibilizo várias horas para você conseguir fazer a prova. Tá? E depois eu corrijo, né, e mando para todo mundo. Tá? E eu vou parar a gravação.